Eliú respondeu mais, dizendo: Ouvi, vós sábios, minhas palavras, e vós, inteligentes, dai-me ouvidos, porque o ouvido prova as palavras, assim como o paladar experimenta a comida. Escolhamos para nós o que é correto, e conheçamos entre nós o que é bom. Pois Jó disse: Eu sou justo, e Deus tem me tirado o meu direito. Por acaso devo eu mentir quanto ao meu direito? Minha ferida é dolorosa mesmo que eu não tenha transgressão. Que homem há como Jó, que bebe o escárnio como água, e que caminha na companhia dos que praticam maldade, e anda com homens perversos? Porque disse: De nada aproveita ao homem agradar-se em Deus. Portanto vós, homens de bom senso, escutai-me, longe de Deus esteja a maldade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque ele paga ao ser humano conforme sua obra, e faz a cada um conforme o seu caminho. Certamente Deus não faz injustiça, e o Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se ele tomasse a decisão, e recolhesse para si seu espírito e seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o ser humano se tornaria em pó. Se pois há em ti entendimento, ouve isto, dá ouvidos ao som de minhas palavras. Por acaso quem odeia a justiça poderá governar? E condenarás tu ao poderoso justo? Pode, por acaso, o rei ser chamado de vil, e os príncipes de perversos? Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas de príncipes, nem valoriza mais o rico que o pobre, pois todos são obras de suas mãos. Em um momento morrem, e à meia-noite os povos são sacudidos, e passam, e o poderoso será tomado sem ação humana. Porque seus olhos estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte em que os que praticam maldade possam se esconder, pois ele não precisa observar tanto ao homem para que este possa entrar em juízo com Deus. Ele quebranta os fortes sem precisar de investigação, e põe outros em seu lugar, visto que ele conhece suas obras. De noite os transtorna, e ficam destroçados. Ele os espanca à vista pública por serem maus, pois eles se desviaram de segui-lo, e não deram atenção a nenhum de seus caminhos. Assim fizeram com que viesse a ele o clamor do pobre, e ele ouvisse o clamor dos aflitos. E se ele ficar quieto, quem o condenará? Se ele esconder o rosto, quem o olhará? Ele está quer sobre um povo, quer sobre um único ser humano, para que a pessoa hipócrita não reine, e não haja seladas ao povo. Porque não tão somente se diz: Suportei teu castigo, não farei mais o que é errado. Ensina-me o que não vejo. Se fiz alguma maldade, nunca mais a farei? Será a recompensa da parte dele como tu queres, para que a recuses? És tu que escolhes, e não eu. O que tu sabes, fala. As pessoas de entendimento dirão comigo, e o homem sábio me ouvirá. Jó não fala com conhecimento, e às suas palavras falta prudência. Queria eu que Jó fosse provado até o fim, por causa de suas respostas comparáveis a de homens malignos. Pois ao seu pecado ele acrescentou rebeldia. Ele bate as mãos de forma desrespeitosa entre nós, e multiplica suas palavras contra Deus. Eliú respondeu mais, dizendo: Pensas tu ser direito dizeres: Maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que disseste: Para que ela te serve? Ou, que proveito terei dela mais que meu pecado? Eu darei resposta a ti, e a teus amigos contigo. Olha para os céus, e vê, e observa as nuvens, que são mais altas que tu. Se tu pecares, que mal farás contra ele? Se tuas transgressões se multiplicarem, que mal lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou o que ele receberá de tua mão? Tua perversidade poderia afetar a outro homem como tu, e tua justiça poderia ser proveitosa a algum filho do homem. Os aflitos clamam por causa da grande opressão, eles gritam por causa do poder dos grandes. Porém ninguém diz: Onde está Deus, meu Criador, que dá canções na noite, que nos ensina mais que aos animais da terra, e nos faz sábios mais que as aves do céu? Ali clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certamente Deus não ouvirá a súplica vazia, nem o Todo-Poderoso dará atenção a ela. Quanto menos ao que disseste, que tu não o vês, porém o juízo está diante dele, portanto espera nele. Mas agora, já que a ira dele ainda não está castigando, e ele não deu completa atenção à arrogância, por isso Jó abriu sua boca em vão, e multiplicou palavras sem conhecimento. Prosseguiu Eliú ainda, dizendo: Espera-me um pouco, e eu te mostrarei que ainda há palavras a favor de Deus. Desde longe trarei meu conhecimento, e a meu Criador atribuirei a justiça. Porque verdadeiramente minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem completo conhecimento. Eis que Deus é grande, porém não despreza ninguém. Grande ele é em poder de entendimento. Ele não permite o perverso viver, e faz justiça aos aflitos. Ele não tira seus olhos do justo, ao contrário, ele os faz sentar com os reis no trono, e assim são exaltados. E se estiverem presos em grilhões, e detidos com cordas de aflição, então ele lhes faz saber as obras que fizeram, e suas transgressões, das quais se orgulharam, e revela seus ouvidos, para que sejam disciplinados, e lhes diz, para que se convertam da maldade. Se ouvirem, e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade, e seus anos em prazeres. Porém se não ouvirem, perecerão pela espada, e morrerão sem conhecimento. E os hipócritas de coração acumulam a ira divina, e quando ele os amarrar, mesmo assim não clamam. A alma deles morrerá em sua juventude, e sua vida entre os pervertidos. Ele livra o aflito de sua aflição, e na opressão ele revela a seus ouvidos. Assim também ele pode te desviar da boca da angústia para um lugar amplo, onde não haveria aperto, para o conforto de tua mesa, cheia dos melhores alimentos. Mas tu estás cheio do julgamento do perverso. O julgamento e a justiça te tomam. Por causa do furor, guarda-te para que não sejas seduzido pela riqueza, nem que um grande suborno te faça desviar. Pode, por acaso, a tua riqueza te sustentar para que não tenhas aflição,
mesmo com todos os esforços de teu poder? Não anseies pela noite, em que os povos são tomados de seu lugar. Guarda-te, e não te voltes para a maldade, pois por isto que tens sido testado com miséria. Eis que Deus é exaltado em seu poder, que instrutor há como ele? Quem lhe indica o seu caminho? Quem poderá lhe dizer, cometeste maldade? Lembra-te de engrandeceres sua obra, a qual os seres humanos contemplam. Todas as pessoas a veem, o ser humano a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos. Não se pode descobrir o número de seus anos. Ele traz para cima as gotas das águas, que derramam a chuva de seu vapor, a qual as nuvens destilam, gotejando abundantemente sobre o ser humano. Poderá alguém entender a extensão das nuvens, e os estrondos de seu pavilhão? Eis que estende sobre ele sua luz, e cobre as profundezas do mar, pois por estas coisas ele julga os povos, e dá alimento em abundância. Ele cobre as mãos com o relâmpago, e dá ordens para que atinja o alvo. O trovão anuncia sua presença, o gado também prenuncia a tempestade que se aproxima. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, mas já rejeitamos as coisas ocultas e vergonhosas, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade fazemos recomendação de nós mesmos à consciência de todos os seres humanos, à vista de Deus. Porém, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus destes tempos cegou os entendimentos, isto é, os incrédulos, para que não lhes brilhe a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas sim a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por causa de Jesus. Porque o Deus que disse que das trevas brilhasse a luz é o mesmo que brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus no rosto de Jesus Cristo. Porém temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Somos em tudo afligidos, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, sempre por todas as partes trazendo a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Porque nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de maneira que a morte opera em nós, mas em vós opera a vida. Expulsa o zombador, e a briga terminará, cessará a disputa e a vergonha. Quem ama a pureza do coração fala graciosamente com os lábios, e o rei será seu amigo. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, porém ele transtornará as palavras do enganador.